Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Meus amigos, hoje estamos aqui de volta, mas agora nós trataremos dos crimes contra a família. Pois é, meus caros amigos, neste momento nós trataremos especificamente dos crimes relacionados com o casamento, tá bom? O primeiro deles é exatamente o crime de bigamia, previsto no artigo 235 do Código Penal. O crime de bigamia, naturalmente, ele decorre de um sistema monogâmico implementado no nosso país, tá certo? Nós estamos a proteger o matrimônio. Sendo monogâmico o sistema, é evidente que nós não podemos conviver com dois matrimônios. Eles não podem coexistir. Antes de falar do tipo penal, particularmente parece-me que é um tipo penal desnecessário. Este é um tipo de norma que poderia, ou melhor, este é um tipo de situação que poderia ser resolvido lá no direito civil. Registro que esta é uma ponderação minha. Parece-me que o direito penal não é necessário para tratar disso. Isso é um tema atinente ao direito civil e que poderia ser muito bem resolvido lá. E por isso, na minha concepção, e como eu disse para vocês, registro é só uma opinião minha, isso ofende o princípio da intervenção mínima, certo? Não há necessidade do direito penal. Lembre, intervenção mínima, o direito penal ele é fragmentário, ele só vai em determinadas situações em que realmente é necessária a sua intervenção. E não me parece ser o caso. Então, feito esse registro, eu peço a vocês que venham estudar agora o tipo penal que está vigente e merece atenção nossa no curso do estudo dos crimes contra a família, tá bom? O crime de bigamia, portanto, como eu já disse a vocês, o que nós temos aqui é uma pessoa casada, ela já é casada e na vigência deste casamento a pessoa contrai um novo casamento. Percebam, isso é exatamente o crime de bigamia. Tá bom? Observe o que disse o artigo 235. O legislador no artigo 235. Ele disse assim, ó, contrair alguém sendo casado, calma, isso. Contrair alguém sendo casado, vamos grifar o sendo casado aqui de maneira bem evidente, tá bom? Novo casamento, tá bom? Novo casamento. Contrair é formalizar um novo casamento. É, de fato, você concretizar ao final um novo casamento. Então, contrair é realizar um novo casamento, é convolar novas núpcias, formalmente falando. E aqui tem um detalhe importante a registrar para vocês, tá bom? Quando a gente fala de casamento, nós estamos a tratar do casamento civil ou do casamento religioso que ganhou efeito civil, que cumpriu as formalidades previstas na legislação civil de modo a ganhar os efeitos do casamento civil. O que nós estamos punindo é a vigência de dois casamentos, portanto, de natureza civil ou com efeitos de natureza civil. Eu estou dizendo sim, meus amigos, que dois casamentos religiosos não geram bigamia, que um casamento religioso e um casamento civil não gera bigamia. Só teremos bigamia com um casamento civil e outro casamento civil, ou um casamento civil e um casamento religioso que, depois de cumpridas as formalidades, ganhou os efeitos de casamento civil, como prevê a nossa legislação. Do mesmo modo, eu estou assinalando para vocês que duas uniões estáveis não configuram bigamia. Também não configura bigamia um casamento civil e uma união estável. Por quê? Porque a união estável não é casamento civil. E o nosso legislador deixou muito claro no artigo 235 é contrair novo casamento. O princípio da tipicidade estrita impede analogia em malam partem, impede esticar para compreender
dentro desse termo casamento, união estável, casamento é casamento, união estável é união estável. São duas coisas distintas. Abranger união estável significaria analogia e, nesse caso, imalam partem, que não é admitida no nosso ordenamento, no nosso sistema penal vigente, tá bom? Então fique atento para isso, é fundamental tomar nota deste detalhe, tá bom? Anotem também que uma pessoa precisa casar com outra. Então, nós temos aqui um delito plurissubjetivo. Mas fique atento que nem sempre todos respondem, nem sempre todos serão punidos, por uma razão muito lógica. O tipo penal ele é doloso, o direito penal nosso repudia a responsabilidade penal objetiva, então é necessário que o agente atue com dolo. O cara ou a mulher que já é casado ou casada, tendo ciência, evidentemente, dessa condição, casa novamente, é esse que eu estou punindo. E aquela pessoa, no segundo casamento, que casa com quem já é casado, essa pessoa que não é casada e que casa com quem já é casado, se ela não sabe que o seu companheiro, que o seu noivo, que o seu pretendente, digamos assim, o seu contraente, vamos dizer assim, é casado, ela não responde, porque não há dolo, não há consciência e, portanto, não há vontade de contrair casamento com pessoa que já é casada. Mas e se, de repente, essa pessoa, de fato, sabe que o outro é casado e, mesmo assim, casa-se com ele ou com ela, independente de relacionamento hétero ou homoafetivo, tá bom? O casamento pode ser hétero ou homo, tá bom? Heterossexual ou homossexual. Aplica-se o crime de bigamia tranquilamente, tá certo? Fica atento para isso. Se a pessoa sabe que o outro é casado e mesmo assim contrai núpcias, essa pessoa que não é casada sabe que o outro é casado e mesmo assim casa, o que é que eu faço com ela? Teoricamente, aplicando o que vocês estudaram lá na parte geral do Código Penal, vocês aplicariam aqui o artigo 29, teoria monista, teoria unitária. Todo aquele que concorre para um crime responde por ele. Deveria responder junto com o outro no caput do artigo 235. Porém, o legislador inseriu uma exceção pluralística. Este delito traz uma figura privilegiada, exatamente aplicada aqui, ó, parágrafo 1º, tá vendo? É uma figura privilegiada, é uma exceção pluralística, porque nesse caso, excepcionalmente, uma pessoa que concorre para o mesmo crime, ela vai responder por uma pena, por uma figura diferente, que é essa figura privilegiada, que nós vamos conhecer agora, privilegiada, tá bom? Então acompanha comigo a leitura atenta, ele diz, ó, aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, aqui, vamos lá. Conhecendo essa circunstância, olha a consciência, tá bom? Quando eu falo da consciência, lembrem, dolo, ele sintetiza basicamente, ele se sustenta basicamente em duas coisas. Quais são elas? Vontade e consciência, ou melhor, consciência e vontade. Primeiro eu conheço para depois querer. Eu não posso querer o que eu não conheço. Então, conhecendo essa circunstância, mesmo assim a pessoa casa, eu teria aqui que, ao invés de ser punido com pena de reclusão de 2 a 6, como assinala o caput, vejam aqui o grifo bem importante, tá certo? Ele diz, ó, será punido com pena de reclusão ou detenção de 1 a 3 anos, uma pena bem menor. Portanto, nesse caso, nós temos uma exceção pluralística, que é uma figura privilegiada, se você observar, comparando com a pena prevista no caput, tá bom? Feito esse registro, eu quero que você fique muito atento, meu amigo, que o delito de bigamia, observe bem, ele pode ter, vamos dizer assim, ele é um crime material. Primeiro isso. Um crime material depende de resultado naturalístico, que é, na literatura do professor Kleber Masson, exatamente quando se concretiza as novas núpcias, tá bom? Quando o novo casamento efetivamente se concretiza. Esse é o resultado naturalístico apontado pelo professor Kleber Masson. Já o professor Nutt assinala que o resultado naturalístico é consistente na ofensa ao matrimônio, na ofensa ao enlace matrimonial, tá bom? Só para deixar isso registrado para vocês. Pois bem, temos aqui um crime plurissubsistente.
E é exatamente aqui onde eu quero chegar para poder tratar com vocês de uma coisa chamada tentativa. O crime de bigamia, ele admite tentativa. É um pouco divergente isso, mas admite tentativa. Podemos dizer isso, porque é um crime plurissubsistente, tá bom? A discussão está em saber quando é que se inicia esse iter criminis, a partir de onde eu saio dos atos preparatórios e passo para os atos executórios. Então a questão é saber quando eu inicio os atos executórios, saio dos preparatórios, ingresso nos executórios, para daí começar a falar de tentativa, tá certo? O casamento, observem, ele é um ato, vamos dizer assim, ele passa por diversas fases. E nesse caso, é importante buscar na legislação civil todo o procedimento para entender como é que se monta esse iter criminis. Tudo começa com uma fase de habilitação, em que o cidadão vai na repartição, apresenta os documentos, dizendo eu quero casar. Naquela oportunidade, inclusive, ele vai declarar se é casado ou se não é, se tem outro casamento ou se não tem. Vamos falar disso daqui a pouco, lá no finalzinho, tá bom? Depois sai um edital, que é uma espécie de publicidade para dizer se alguém tem alguma coisa contra eles, contra esses nubentes, manifeste-se agora ou cale-se para sempre. É aquela historinha do filme que você ouve lá naquela catedral, de repente o padre diz assim, se alguém tiver alguma coisa que fale agora ou cale-se para sempre. Pois bem, o edital, que é o tal do proclamas, tá bom? Ele é uma forma pública desse momento, vamos dizer assim. Passado o período, ninguém se opôs, não teve nenhum problema, pronto, sai uma certidão dizendo essa galera aqui, esses nubentes estão aptos a casar. Até aí, é mais ou menos tranquilo dizer que entende-se que nós estamos em atos preparatórios. Então, nessa fase aí, nós não estamos falando de crime, não temos como falar de tentativa propriamente, tá bom? O grande detalhe, e aí eu quero trazer a posição do professor Nelson Hungria, do professor Noronha e do professor Greco, que me parecem sistematizar cenários bem claros e, no final, eu direi qual que eu entendo mais sensato e mais razoável, tá bom? Pronto, até aqui eu tenho atos preparatórios. Gravou isso, tá bom? Depois eu vou para onde? Para a cerimônia. Eu vou para a solenidade, para a celebração do casamento. É aqui onde eu quero que você entenda. Para o professor Nelson Hungria, o início da celebração da solenidade, da celebração do casamento, ainda é ato preparatório. Para o professor Nelson Hungria, o início da execução se dá com a manifestação dos nubentes. Quando indagados se querem casar ou não, quando eles dizem sim, aqui eu iniciei a execução, e a consumação se dá com a homologação. Lembrem que o casamento é um ato com forma prevista em lei. Está lá no Código Civil dizendo que tem que ter a declaração, declaro-vos casados. Pois bem, para o professor Nelson Hungria, início da execução se dá com o sim, com a manifestação de vontade dos nubentes e com a homologação da autoridade dizendo, declara essas pessoas casadas. Pronto. Nesse espaço é que pode ocorrer a tentativa. Beleza? Professor Nelson Hungria. O professor Noronha já dizia assim, o início da execução se dá com o início da solenidade, com o início da celebração. E a consumação se dá com a manifestação de vontade dos nubentes. Olha que coisa. Professor Noronha, Magalhães Noronha, iniciou a solenidade e começou a execução. E a consumação, na hora que é indagado, ele diz sim, pronto, esse é o momento consumativo, para o professor Noronha. O professor Rogério Greco, contemplando essas posições, conclui de maneira diferente, que me parece razoável, coerente e é a linha que particularmente eu tenho seguido. O professor Rogério Greco diz assim, para mim, o início da execução se dá com o início da solenidade. O que me parece razoável, o que me parece muito claro, tá bom? Ali nós já estamos diante de atos que indicam a aproximação do ato efetivamente da formalização, né, do casamento. Então, iniciou a solenidade, iniciou a execução. É isso aqui que particularmente me parece muito claro.
Mas a consumação não se dá com a manifestação dos nubentes. Para o professor Rogério Greco, e eu penso dessa maneira também, sigo essa lição trazida por ele, a consumação se dá com a homologação e não com a manifestação dos nubentes. Então, para mim, o professor Rogério Greco, passando por essas posições, chega a uma posição que me parece mais razoável. Início da execução com o início da solenidade. Consumação com a homologação do casamento, tá bom? Depois da manifestação de vontade dos nubentes, há a homologação, que é exatamente no momento em que se diz declaro-vos casados, na forma prevista no nosso Código Civil, tá bom? Então, é muito importante ficar atento a isso, porque é um tema bem interessante, tá certo? E para a gente encaminhar para o fechamento dessa discussão sobre o crime de bigamia, eu tenho dois aspectos importantíssimos para trazer para você. Se a bigamia é a vigência de dois casamentos simultaneamente, isso é o que configura o crime, né? O cara é casado, a mulher é casada e contrai novo casamento na vigência do anterior. Perfeito? Se esse casamento aqui, o primeiro, for anulado por qualquer motivo, o que é que acontece? Eu só terei um casamento. Perceberam? E aí o crime de bigamia desaparece. É caso de exclusão da tipicidade. O inverso também é verdadeiro. Se eu tiver o primeiro casamento, ele contrai um segundo casamento, esse segundo casamento ele é anulado. O que é que acontece? Eu só tenho um casamento. Desaparece o crime de bigamia. Mas é evidente que a anulação do primeiro ou do segundo não pode ter se dado pela bigamia. É o que nos diz o parágrafo 2º do Código Penal. Olha o que ele diz para a gente. Ele diz assim, ó, anulado, portanto, ó, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, registra aqui, ó, o primeiro casamento. Espera aí que o negócio ficou estranho. Espera aí. Vamos lá. O primeiro casamento ou o outro. Qual é o outro? O segundo casamento. Por motivo que não a bigamia, evidentemente, considera-se inexistente o crime. A doutrina tem trazido isso aqui como uma excludente de tipicidade. Então, essa é uma informação importante para você. Um outro aspecto que é importante registrar para você é o seguinte. Para chegar lá naquela solenidade do casamento, lembre que eu falei que antes nós temos um processo de habilitação. E se a pessoa, e quando a pessoa se apresenta para casar, para dizer assim, eu quero casar, e vai no cartório, vai na serventia judicial, lá ele vai preencher uma declaraçãozinha e certamente ele vai ser provocado a dizer se ele é casado ou se não é, se tem algum impedimento ou não, se tem alguma situação que trava esse casamento novo. Se ele é casado, certamente, para chegar ao novo casamento, ele vai ter que declarar falsamente alguma coisa. Ele vai ter que inserir em um documento uma informação diversa da realidade. E inserir informação diversa da que deveria constar ou inserir declaração falsa em um documento, que seria o caso, configura um crime chamado falsidade ideológica previsto no artigo 299. Se você quer saber um pouco mais sobre o crime de falsidade ideológica, está convidado a assistir o nosso vídeo sobre falsidade ideológica, tá bom? Nós fizemos um vídeo dos crimes contra a fé pública e um específico do crime de falsidade ideológica. Você está convidado a assistir se quiser conhecer um pouco mais sobre esse delito. Mas trazendo aqui para o nosso estudo, se o agente pratica falsidade ideológica para instrumentalizar esse processo de habilitação do novo casamento, a pergunta que se estabelece é: o que faremos? Ele responderá por falsidade ideológica em concurso com o crime de bigamia? Resposta: a nossa doutrina tem sinalizado que o crime de falsidade ideológica se torna um meio necessário para o crime de bigamia. Portanto, ocorre o princípio da conjunção, ou seja, o crime de bigamia absorve o crime de falsidade ideológica. E nós não falaremos de dois crimes, mas somente do crime de bigamia, tá certo? Com isso, nós encerramos
a aula sobre o crime de bigamia. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.